Imagine que a operação que você está participando é extremamente importante. Agora imagine que o mísero erro pode ser extremamente fatal. É isso que nós vamos ver no volume 11 de Terraformars. Se vocês não assistiram as outras partes que eu fiz desse mangá, eu vou deixar o link delas aqui embaixo, porque é extremamente importante que vocês assistam, senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui. E eu digo que você quiser que esse ano dê tudo certo na sua vida, não tenha nenhum erro fatal, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês tentarem, porque a história vai começar agora. A história começa exatamente onde o volume 10 parou, com aquela porta dividindo o Keiji dos outros integrantes. Enquanto o Wolf quer abrir a porta para o Keiji ir com eles, o Keiji fala que eles não têm tempo para isso, que eles têm que continuar na frente dele antes que tudo dê errado, porque as baratas estão invadindo aquele lugar. Sem opção então, o Wolf e os outros continuam seguindo em frente, e o plano deles é chegar até a torre de comando para desativar a interferência, porque assim eles teriam contato direto com a Terra. Enquanto isso, nós vemos aquele homem da China com aquela garota que tem aquele poder de radiação, basicamente. E ela fala assim, não tem um jeito melhor de resolver isso, senão um matando o outro. E ela fala isso porque ela está extremamente apavorada de ver tantas pessoas morrendo por causa dela. E é quando aquele membro da China fala que não adianta mais conversar. Por mais que eles sentem e tentem conversar, eles cometeram uma traição gravíssima. Isso seria ruim não só para eles que estão fazendo essa operação, como para o país deles inteiro. Então não tem como voltar atrás agora. E o mais bizarro de tudo é que nós começamos a ver o lado das baratas. E as baratas, elas fizeram meio que uma espécie de planta de toda aquela nave. Então eles sabem onde aquela garota tá. E ela, a garota que tem o poder de transmitir aquela radiação, é o alvo principal deles. Nós vemos então que o Wolf, ele tá tentando chegar, fugiu a palavra. Nós vemos então que o Wolf, ele tá tentando chegar na base de comando ali daquela nave, só que eles estão com uma máscara provisória. Aquilo não iria funcionar por muito tempo, né? Por mais que aquilo cubra um pouco a radiação, uma hora aquilo não ia mais funcionar. Então eles acreditam que por eles terem essa arma biológica ali com eles, eles acreditam que eles têm roupa de proteção extra, então eles teriam que ir até aquele local para encontrar essas roupas. O problema, de fato, eles encontram esse local, só que as baratas já entraram, pegaram os trajes e destruíram os reservas. Aquela barata então vai na direção deles, só que ela não ataca. Eles desviam o caminho. Eles vão até o local onde aquele membro da China tá com aquela garota que transmite aquela radiação. E como o alvo principal deles é aquela garota, uma batalha começa. No meio da batalha ele consegue acertar os tiros na cabeça de uma barata. O problema é que pelas costas ela ataca ele. Ela tem o poder de uma espécie de molusco que tem uma espécie de, digamos assim, arpão venenoso. E ele é tão duro e tão resistente que ele conseguiu até mesmo atravessar aquele traje que é extremamente resistente e grosso. Então, esse cara tá envenenado agora. Acontece que quando ele vai ser morto, aquela garota acaba saindo de lá de dentro e salvando ele. Ele fala que isso é uma puta de uma idiotice, que era pra ela ficar lá dentro segura. Só que ela fala que não quer mais ver ninguém morrer. E ela também sabe que o sonho dele é ser um escritor. Então ela vai proteger ele para que ele consiga realizar esse sonho. Quando tudo parece que tá perdido, o Keiji ele consegue destruir o chão, fazendo com que ele caia ali naquele andar onde eles estão. E junto com ele, aquela garota que também consegue ficar invisível, porque ela tem o poder de um camaleão, né? Então ela consegue ficar meio que invisível. E eles se enfrentam agora. O Keiji, na hora que ele vê aquela mulher naquele estado, ele fala na hora para ela colocar alguma roupa. E ela até fica surpresa, porque nesse momento ela tá invisível. Só que como o Keiji, ele tem o DNA de uma espécie de lagosta, de um caramujo, ele tem uma visão um pouco mais aprimorada. Então ele tá enxergando ela mesmo que ela esteja invisível. Mesmo assim, sem entender o motivo, ela acaba colocando um daqueles trajes ali e ela começa a ir pra cima do Keiji. Só que por mais que ela ataque o Keiji da maneira mais brutal e violenta, o Keiji não revida. Ele fala que por mais que ele seja um boxeador, um cara extremamente forte, ele jamais levantaria a mão pra uma mulher. Aquela mulher, a gente sabe um pouco do passado dela, que ela é uma garota meio que militar, né? Que ela sofreu um treinamento extremamente rigoroso para chegar naquele nível e que ela desde pequena ela foi criada para atacar, para matar, para não ter nenhuma compaixão ou até mesmo piedade dos seus inimigos.
E por mais que ela ataque o Cage e fale pra ele deixar de ser bunda mole e revidar, ele não revida. Só que não é só por conta desse princípio do Cage de não atacar mulheres que ele tá deixando ela acertar ele. Ele também tá servindo como uma espécie de distração para que os amigos dele consigam passar por trás deles e entrar naquela base, na torre de comando. Lá dentro, na base de comando, o Wolf com os outros aliados dele começam a tentar hackear o sistema. O problema é que eles têm 6 minutos para fazerem isso. Mas então sabemos um pouco da história do Wolf. É dito que ele trabalhava numa espécie de empresa de TI. Até então não tinha tantos problemas assim, porque ele era um cara muito bom nisso. O problema eram os prazos absurdos que essa empresa dava para ele concluir um programa. E ele fala que o problema disso, além dos prazos, da exigência absurda, tudo caía nas costas dele, porque ele tinha uma dificuldade extrema em falar não para as coisas que pediam para ele fazer. Tanto que um dia, quando ele estava tentando solucionar um problema que ele não sabia como, que ele lembrou que no dia seguinte seria o casamento dele. Só que ele não podia parar de tentar resolver aquele problema, porque senão a empresa dele ia se ferrar, ia perder um cliente importante. Só que em contrapartida, o casamento era no dia seguinte, então ele não sabia o que fazer. Acabou que ele foi pro casamento virado, sem dormir, e ele ficou extremamente apático e nervoso na hora do casamento. Tanto que o casamento falam que foi um completo fiasco por causa disso. Por conta do Wolf estar completamente atarefado nessa empresa, ele não dava atenção devida para a esposa, e por isso ela acabou até mesmo se divorciando dele. E como toda desgraça para quando é pouco, o Wolf ele conseguiu solucionar aquele problema e enviou para o cliente. O problema é que quando chegou nas mãos do cliente, apareceu um novo bug que o Wolf não tinha percebido. Depois disso, o Wolf ele acabou pedindo demissão, ele não aguentava mais trabalhar naquelas condições, então sem perspectiva nenhuma ele acabou se alistando para trabalhar na Bugs. Aparentemente tudo tá dando certo, eles vão conseguir. Só que quando eles reparam que tem uma barata que seguiu eles pelo mesmo caminho que eles foram, eles percebem que a barata ainda tá ali com eles, só que eles não podem chamar o Cage ou fazer qualquer barulho, porque senão eles vão perceber que o Cage só tava ganhando tempo para eles hackearem o sistema. Enquanto isso, nós vemos que o Cage ele continua apanhando e resistindo àquela mulher. E é quando ela percebe que é meio que perda de tempo continuar atacando ele, já que o Cage não vai ceder nunca. E no meio dessa discussão, eles escutam um barulho lá dentro. E quando eles percebem que foram notados, eles gritam pelo Cage, que arrebenta a porta e entra lá para salvar eles. Eles começam a lutar com aquela barata, só que quando eles percebem que aquela barata tem um gene de um Raytel. Como a situação fugiu do controle, o Cage ele não vê outra solução senão tomar uma medida extrema. Ele acaba destruindo o chão, fazendo com que todos caiam, deixando a base de controle completamente abandonada. Eles tentam vencer aquele Rachel, só que aquela peste é impossível de vencer. Ele é muito resistente, ele é muito forte, então o Cage ele não vê outra alternativa senão se juntar com aquela mulher que fica invisível para derrotar aquela barata. O Raytel, falando agora sobre essa criatura, sobre esse animal, para quem não conhece, ele é um ser extremamente poderoso na natureza. Falam que, por exemplo, ele bate de frente com leopardos, ele rouba muitas vezes a carniça, a carcaça que as hienas comem. Ele não tem medo nem mesmo de seres humanos com armas, então esse bicho ele é extremamente forte. É dito que até mesmo um porco-espinho e as garras de um leão não são capazes de machucar ou até mesmo fazer com que ele se afugente. Esse bicho é extremamente invocado, meu parceiro. No meio da batalha, eles começam a lutar sincronizando os movimentos e atacando sempre ao mesmo tempo para tentar de alguma forma parar aquela barata. E é quando no limite do limite eles dão um ataque sincronizado, fazendo com que finalmente aquela barata morra. Só que em compensação, eles não têm mais força para fazer nada. E para piorar ainda mais a situação, os 6 minutos que eles tinham acabou de acabar. E quando eles pensam que tá tudo acabado, que eles falharam em conseguir mandar uma mensagem de socorro para a Terra, eles percebem que tá faltando uma pessoa lá embaixo também. É quando é revelado que uma das pessoas que estava ajudando o Wolf a hackear o sistema ficou lá em cima ainda, então talvez ainda exista uma esperança para eles.
Nesse ponto, a toxina causada por aquela mulher já infectou todo mundo ali, todo mundo já tá prestes a morrer. Só que essa garota que tá lá em cima, a Amélia, ela tem um DNA de uma espécie de baleia. Percebendo que aquela máscara já é inútil a essa altura do campeonato, ela acaba arrancando a máscara e ela simplesmente prende a respiração. É dito que a respiração tanto da baleia como do ser humano é diferente, porque para você que não sabe, a baleia também precisa de oxigênio, por mais que ela fique por bastante tempo embaixo d'água, ela precisa de oxigênio também. E é revelado que, diferente dos humanos, que se a gente ficar muito tempo sem respirar, a gente simplesmente apaga, a gente desliga, a baleia ela usa um sistema um pouco diferente. É dito que aos poucos o sistema imunológico, o corpo dela vai desligando aos poucos. Então, por exemplo, a Amélia, nesse caso agora, ela tá mais de 1 minuto sem respirar. E nessa altura do campeonato, a audição e o olfato dela já não estão mais funcionando. Também é dito que o próprio intestino dela também já não está mais funcionando, só que ela está extremamente focada em tentar salvar a todos ali. É quando nós vemos uma cena dela no passado com o Cage, onde ela viu que ele, por mais que ele fosse forte, ele continuava sempre treinando. Ela foi questionar ele do porquê ele está sempre treinando assim, por mais forte que ele seja. O Cage então fala que ele sabe que já está no auge da forma física dele, que não tem como ele ser mais forte do que ele já está agora. Só que ele fala que ele continua treinando, que ele acha que se em algum momento eles precisarem da ajuda dele e ele não conseguir dar apoio, ele seria um cara completamente inútil. Por isso ele continua treinando, por mais que ele saiba que não vai mudar tanta coisa, que ele já está forte o suficiente. E é só então, relembrando esses momentos, que ela lembra que ela gostava muito do Cage, ela era apaixonada por ele. Ela continua tentando até que ela consegue finalmente burlar o sistema que a China fez ali, conseguindo contato com a Terra. Todos ali ao mesmo tempo recebem a chamada dela. Só que tem um problema, ela ficou muito tempo sem respirar, o que fez com que as cordas vocais dela já fossem estragadas. Ela não consegue mais falar nada. E ela, completamente desesperada, tentando fazer alguma coisa para que salvassem os amigos dela, ela só consegue falar uma coisa: socorro. E isso é o suficiente para que todos que estão ali recebendo essa transmissão acionem o protocolo de resgate deles. Mas é só aí que eles percebem que tem uma coisa estranha. Eles percebem que a China já mandou uma nave de resgate. Uma nave de resgate armada para Marte. E só então eles têm a prova concreta de que a China está traindo eles. E é dessa maneira que acaba o volume 11 de Terraformars. Terraformars 11, ele é o volume mais dramático que a gente já teve até agora. Esse volume eu acho que ele se iguala ou até mesmo ultrapassa um pouco mais a sensação de drama que teve no volume 1, por exemplo. Porque nesse volume aqui é uma sensação completamente de desespero. Você já sabe o nível das baratas, você já sabe o quão forte elas são, que a gente não sabe até onde a inteligência delas vão, porque elas já sabem em pouco tempo, elas já conseguem meio que desenhar a planta daquela nave e sabe, o que tá causando o problema da gente não conseguir entrar na nave é essa pessoa, então foca nela. A gente tem esses insetos aqui, então vamos usar esses experimentos para aumentar ainda mais a nossa força. Enquanto no volume 1 a gente não sabe exatamente o quão forte as baratas eram. Então eu acho que o volume 11 ele é mais dramático, a carga dramática dele é muito maior por conta disso. Você sabe do real perigo das baratas e o desespero de estar todo mundo lá embaixo quase morto, dependendo de uma única pessoa, que essa única pessoa consiga mandar um pedido de ajuda, é extremamente desesperador e angustiante de você ler. E a narrativa desse capítulo é tão intensa, tão miserável, que você fica aflito junto com ela, porque tá todo mundo lá embaixo, morto, torcendo pra ela. Ela é basicamente a única saída que eles têm. E quando ela finalmente consegue hackear o sistema, nós vemos que imediatamente a China começa a tentar hackear novamente. E ela tem poucos segundos para mandar alguma mensagem. E ela consegue falar apenas um socorro, que é basicamente autoexplicativo, sabe? É muito intenso essa parte. Esse socorro tem um peso dramático que não é como se fosse no volume 1, que basicamente era só o Japão e talvez interesses corporativos por trás querendo alguma coisa a ganhar com aquilo. Não, nesse volume, no volume 11, não é só o Japão, não é só a China, é o mundo todo que está de olho nessa missão. Então quando ela pede socorro, não é pro Japão, pro país dela, é para todo mundo, para
terra, salvar todos ali. Então a carga dramática desse volume eu acho que é a mais intensa em toda a obra até agora. E é por isso que eu digo, vocês querem que eu continue trazendo a história de Terraformars aqui pro canal? Vocês querem que eu fale de algum outro mangá? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, não esquece de curtir o vídeo, inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.